Não é coletiva, né? Foi uma entrevista para uma pessoa só. Entrevista de Mário Bittencourt nesta terça-feira para o Fox Sports, pelo Instagram, e a gente, como assistiu, tem assuntos importantes para poder tratar. Tem assunto aqui sobre sócio-futebol, sobre planejamento, né, nesse período de paralisação, e claro, sobre Mariano e sobre Fred também. Vamos falar nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Este vídeo aqui está sendo publicado na manhã desta quarta-feira, porque a entrevista feita pelo Mário Bittencourt, né, na verdade feita pela repórter do Fox Sports, foi na noite da terça-feira. E, bem, eu peguei ali só um ponto sobre Thiago Silva, que era o que a gente estava mais ansioso para saber, e já publiquei um vídeo ainda na noite da terça-feira, mas depois, como como a entrevista teve muitos percalços de internet, por sinal, Mário Bittencourt, vou botar uma internetzinha melhor na sua casa, adquirir um celular de mais qualidade, né? Ou então a produção do Fox Sports também, né? Porque a entrevista teve muitos percalços para acontecer, demorou quase meia hora, 40 minutos a mais e não chegou nem a terminar por causa de problemas técnicos. Deixe o seu like aqui embaixo para não ter problemas técnicos assistindo esse vídeo e se inscreva aqui no canal para que nenhum problema técnico do YouTube te atrapalhe de assistir os próximos vídeos aqui do canal, ativando o sininho. Aperta no sininho, aí ele vai marcar assim, beleza, você apertou, aí você aperta de novo para poder marcar todas, não deixar personalizada não, senão você não recebe notificação. Beleza? Vamos falar aqui dos assuntos. A entrevista foi feita na terça-feira, como eu falei, já falei de Thiago Silva. Os pontos que foram perguntados, eu achei uma entrevista, assim, uma análise geral, eu achei uma entrevista bem, não no sentido ruim da palavra, mas uma entrevista bem básica. A gente abordou aqui assuntos que não se aprofundando tanto. Acho que talvez até pelo tempo, pelos problemas técnicos que a gente teve também, e até por não ser uma cobertura específica no Fluminense, né? Não é, por exemplo, como, vou dar um exemplo, que o Raiz Tricolor, se a gente estivesse entrevistando, ou se algum outro veículo que cobre o Fluminense estivesse entrevistando, seria algo mais ali, como é que eu vou falar, mais dedicado ao Fluminense, né? E não algo um pouco mais geral. Tanto que começou com um assunto, assim, os assuntos iniciais foram mais especificamente sobre futebol brasileiro. Mário Bittencourt foi o presidente de clube que estava, entre aspas, sendo porta-voz, né? Porque entre aspas, porque isso não era totalmente definido, na negociação com a CBF, com a FERJ, com as federações e a confederação, para poder saber como fazer nesse período de paralisação, ainda quando os clubes estavam negociando isso em bloco. Agora ele deu uma notícia de que os clubes estão negociando de maneira separada, então cada clube está resolvendo o seu. Eu já até falei sobre isso um pouco no vídeo que eu falei do Thiago Silva, né? Eu abordo ali alguns pontos que foram falados no início. E bem, sobre planejamento também, né? Por mais que seja uma coisa dedicada ao Fluminense, né? É um assunto também geral. O planejamento para esse período. Achei essa pergunta bem interessante. Como o futebol não tem data para voltar, como que o Mário Bittencourt e o Fluminense se planejam para este período, né? Sem futebol? Ele até deixou claro de que falar de que vai voltar em alguma data ia ser leviano, e ia ser mesmo, porque não faria sentido nenhum. A gente já agora está falando de data para voltar a jogar futebol. Falou que destacou um ponto importante, que são os problemas físicos, né? Afinal de contas, os jogadores fazem um micro pré-temporada, e quando eles estão chegando ali no auge da forma física, ter uma outra paralisação, possivelmente até maior do que a pré-temporada, vai ter prejuízos físicos para o time. Criticou o início de mata-mata em fevereiro, mas aí eu acho que em parte, ele tem razão, eu concordo com ele, mas em parte é uma questão de oportunismo também, pelo Fluminense ter sido eliminado nesse ano, na Sul-Americana. E falou que independente se tendo ou não jogos, mas no caso de não ter jogos, quando acabar as férias, os jogadores vão treinar, vai ter um modelo de treinamento específico para que eles sejam feitos e realizados da própria casa dos jogadores. Outro tópico também que foi abordado, aí agora tópicos que são mais ligados ao Fluminense, mas, por exemplo, teve dois que foram abordados que sempre são abordados, né? Primeiro deles, sócio-torcedor. Esse era interessante da gente saber se o Fluminense tinha alguma estratégia. Não foi falado nada. Basicamente o que ele falou que ia lançar na semana da quarentena
e com a questão do coronavírus acabou não sendo lançado sem alguma informação diferente daquilo que a gente imaginava. E o outro tópico foi sobre patrocínio master, mas eu vou gravar um vídeo especificamente ao longo da semana sobre patrocínio master. Já adianto, não teve novidade nenhuma sobre esse assunto. E eu vou gravar um vídeo justamente por isso. Essa falta de novidades, vai ter um vídeo bem interessante aqui no canal para eu falar desse assunto. Outro tópico legal, e aí eu vou entrar nos dois jogadores, né, tanto Mariano quanto o Fred, que são o principal desse vídeo aqui, mas eu senti falta do assunto camisa. Eu tô aqui com a camisa de goleiro que eu ganhei lá no Joga nas Laranjeiras, tem o nome aqui, Raiz Tricolor, aqui atrás, mas eu senti falta do tópico camisas, quando que vai lançar, se vai fazer lançamento, etc. Não sei se estava na pauta para poder ser perguntado e por causa dos problemas técnicos não aconteceu a pergunta, mas de qualquer forma senti falta sim desse tipo de informação. Vamos falar agora dos dois principais assuntos, Mariano e Fred. Sobre Mariano, no momento, a frase de Mário Bittencourt foi exatamente essa. No momento, nada de Mariano. O Fluminense avalia vários jogadores, estuda vários jogadores, mas no momento não tem qualquer negociação com Mariano. O que ele falou é que pode dizer que todas as notícias dizendo de que Mariano está negociando com o Fluminense, segundo o presidente do Fluminense, são mentira. Por que eu falo segundo o presidente do Fluminense? Não estou o chamando de mentiroso, nem nada disso, mas eu estou só deixando claro que, segundo ele, as notícias são mentirosas, né? Enfim, é só para deixar claro que é segundo a visão dele, segundo a fala dele. A gente sempre tem que colocar uma dúvida sobre a fala de qualquer pessoa, seja a fala daquele que está dizendo que tem negociação com o Mariano, ou a fala daquele que diz que não há negociação. Bem, assunto Mariano, passamos bem rápido sobre Frederico Chaves Guedes. Eu já fiz um vídeo aqui, mantenho aquele vídeo da opinião de que para mim Fred já está tudo acertado com o Fluminense, mas Mário Bittencourt explicou a mesma coisa de sempre, teve o mesmo discurso de sempre. Estamos esperando ele se desligar e etc, só que com um adicional. Fred já se desligou do Cruzeiro, mas sobre uma liminar. Então ele falou aquele discurso que a gente já imaginava, de que era uma questão de eliminar, é uma questão de eliminar, a gente tem medo de um caso Gustavo Scarpa, etc, etc, mas já falou muito mais abertamente de que sim, há conversa com o Fred e que sim, o departamento jurídico está estudando, está avaliando se realmente poderá haver algum problema do Cruzeiro com o Fred. E assim, bem, quando vem com essa conversinha pra mim, meu amigo, é porque já tá muito claro de que o estudo que tá sendo feito só se pode dar alguma merda com o Cruzeiro, mas a negociação possivelmente já está fechada. Repetindo, não é informação, ele não disse isso. Inclusive, eu vou até botar um trecho da entrevista aqui que eu gravei, né? Como eu falei, a entrevista estava com uma qualidade técnica bem baixa, então se tiver algum probleminha aí, você me perdoe. Mas basicamente é o que ele falou sobre Fred, né? Quando perguntado sobre a questão de Frederico. Olha aí a declaração de Mário Bittencourt ao Fox Sports. Vanessa, deixa eu repetir aí uma avaliação sua, que é a seguinte: o Fred hoje tem uma liminar que o desvinculou do Cruzeiro. Tá? Então, hoje, neste momento que a gente está conversando, em razão dessa liminar concedida, ele não é jogador do Cruzeiro. As nossas tratativas não se iniciaram depois dessa liminar, porque havia um receio de que a gente caísse num novo caso, como aconteceu, por exemplo, quando o Gustavo Scarpa saiu do Fluminense. Eu não estava no Fluminense nessa, e tinha saído, inclusive, do departamento. Não acompanhei de perto, mas acompanhei como torcedor. Então, um dos objetivos nossos era, agora, com as conversas que a gente teve com o staff do Fred, é que a gente não corra risco, não corresse esse tipo de risco, ou seja, de ele ir através do liminar. Mas ele é um jogador livre, tá? Como todos sabem, a vontade é de repatriá-lo. A gente já teve conversas, sim, com a equipe dele, com os profissionais que o representam, com o Francis, enfim, com o Rodrigo, após a concessão dessa liminar. Posso dizer a vocês que, em razão da paralisação, existem algumas diretrizes novas dos tribunais com relação a prazos processuais e uma série de coisas. Eu já botei o meu jurídico para reavaliar, eu também, como advogado que sou da área. Se a gente entender dentro e com essa decisão, a gente chama no direito de uma decisão precária, né? Ou seja, não é mérito, mas se a gente entender, ou se ele chegar a uma composição com o Cruzeiro nesse momento da paralisação, a gente, obviamente, vai tentar iniciar uma conversa
para que o Fred possa retornar à sua casa. Ele sabe que aqui é a casa dele, a torcida o espera de braços abertos, eu o espero de braços abertos no dia que ele puder voltar, e a gente tem todo esse desejo, não só que ele volte, já para antecipar a você, mas que ele volte, que ele encerre a sua carreira aqui no Fluminense e que depois ele possa seguir com a gente. Então é isso, não se esquece do likezinho maroto aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal e, claro, de assistir todos os outros vídeos aqui do Raiz Tricolor. Ainda hoje tem vídeo de opinião sobre Thiago Silva. Você que achou mesmo que Thiago Silva viria, eu gravei um vídeo no domingo e acabou se confirmando pela entrevista que ele deu na terça-feira. De qualquer forma eu vou publicar porque ficou bem interessante. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!